Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos dar início à nossa aula de número 2. A glória de Deus aqui já na temporada dos Evangelhos, Novo Testamento 1. E iniciando o Evangelho segundo escreveu Mateus. Tá? Primeiramente nós vamos orar. Quem precisa de oração? Eu tenho casa. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para aprender mais a Teu respeito, Pai. E desta feita será sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Pai querido amado, nós sabemos que tem muito o que aprendermos aqui neste texto, Pai, neste livro, neste Evangelho. Temos muito o que aprender a Teu respeito. E assim, meu Deus, nós queremos Te dizer, Pai, estamos abertos para aprender mais de Ti, Pai. E assim, meu Deus, eu Te peço, Pai, abra o nosso entendimento. Abençoa cada um, Pai. Aqueles que já chegaram, abençoa também aqueles que ainda não chegaram, abençoa aqueles que estão enfermos. Toma em Tuas mãos, Pai. Cura e repreende toda enfermidade. Desperta aquele que está fraquejando. Abençoa, Pai amado, Teus filhos. Toma em Tuas mãos, Pai. Assim eu Te peço e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, a glória de Deus. Estou me enxugando aqui que está quente, né? Passou o período dos ventos, agora é quentura, viu? Está quente. E eu, para contribuir, vim com essa blusa jeans. Aí ajuda. Glória a Deus. Meus amados, segundo o Evangelho segundo escreveu Mateus, confesso para os irmãos que este aqui no nosso módulo, é o Evangelho mais longo. Para termos uma ideia, o nosso material, ele tem aqui de conteúdo, tirando a bibliografia, somente de conteúdo, tem 126 páginas. Posso assim dizer 125, para tirar aqui deixa eu ver, tirar a primeira apresentação, a página 4. Começa na página 4. Então, 126 menos 4, 122, né? Que é a apresentação aqui. 122 páginas, né? 122 dividido por 2, para a gente saber a metade. 61. Pronto, 61. Pois Mateus vai até a 52. Né? Vai até 52, Mateus. Então, assim, só para a gente ter noção que é quase a metade do material, é só Mateus. Então, é quase que impossível a gente ver ele todo em uma só aula. Então, o que eu fiz? Eu dividi Mateus em 2 aulas. Nós veremos na aula 2 e na aula 3, tá certo? E aí será Mateus parte 1 e Mateus parte 2, tá? Vai ser assim, nossa temporada aqui com Mateus. Tá bom? É muito conteúdo, é muita coisa. E a gente fica doido para passar tudo, mas realmente não dá para passar, então temos que escolher, né? Escolher alguns pontos. Então vamos aqui. Eu queria destacar aqui na introdução, aliás, aqui na apresentação, e o nosso diretor, né? O reitor, o presbítero Aurélio Pinto, que é o mentor e o editor de todo o material, ele colocou aqui, segundo as fontes que ele foi buscar, que o Novo Testamento foi escrito na década de 30 a 50 depois de Cristo, tá? Colocou aqui, né? Aqui na apresentação, lá no... Página 5, exatamente. Isso. Ele colocou como surgiu o Novo Testamento. É uma indagação que ele faz, né? Como surgiu o Novo Testamento. E aí ele coloca que entre a vida de Jesus e a composição dos escritos do Novo Testamento, não há um espaço vazio sem literatura. Entre o período de 30
a 50 depois de Cristo, houve uma grande tradição oral e também a fixação de uma tradição escrita que dava testemunho de Jesus crucificado e ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, dentre esse período, houveram duas tradições, aí, duas propagações do Evangelho. Uma na oral e outra na escrita, certo? Nesse período. Entretanto, como nós somos estudantes do curso de teologia e temos o dever de pesquisar, de buscar, de ir atrás, em outras fontes, elas vão dizer que essa parte oral, ela se estendeu um pouco mais, em até meados de 60 depois de Cristo. 60, ou seja, 10 anos ali a gente vê uma diferençazinha. Todavia, a escrita, ou seja, os evangelhos, as cartas paulinas, o Novo Testamento, escrito foi a partir de 60 até 100. Então já joga aí 60 a 100. Então fica esse desencontro, entretanto, fica para a gente dar uma pesquisada ainda melhor, tá? Eu estou passando assim para que os irmãos saibam que existe essa divergência, certo? Existe essa divergência. Ele coloca até a bibliografia aqui, lá no final, ele coloca a bibliografia da fonte e fica aí para a gente dar uma pesquisada. Tem muitos livros aqui, tem muito autor, muita pessoa boa também, inclusive. Entretanto, existe aí essa divergência, tá? Só para ficarem cientes da existência, né? É nosso papel aqui, estudar, pesquisar, descobrir. Nós não vamos inventar a roda, obviamente, já está escrito isso aqui, inclusive foi até fechado, né? Nós só vamos apurar melhor para saber qual é a fonte. Qual é a fonte? E a fonte não pode ser o professor, né? Não é uma fonte muito segura, né? Respaldada. E na introdução, nós temos aqui a definição da palavra evangelhos. A definição da palavra evangelho, ela vem do seu original grego e é formada pela união de dois termos. O ev, né, que é o eu, o que quer dizer boa, do grego, e angelia, que significa mensagem, ou nova, ou notícia. E aí, parafraseando, forma-se então a célebre frase boa mensagem, boa notícia, boas novas, né? E o evangelho, os evangelhos, como a gente já falou na aula passada, ele é tido, os evangelhos como um todo, é tido como sinóticos, né? Sinóticos que, por sua vez, ele traz uma variação da palavra grega de junto, de junção, de conjunto. E aqui também ele pode ser entendido como uma visão conjunta. Então, evangelhos, por ele ter essa visão conjunta, ou estar junto, ou fazer um conjunto, ele é tido por sinótico. Porque temos Mateus, Marcos e Lucas, muito parecidos, mas muito mesmo, diferenciando pouquíssimo ali João. Entretanto, ainda não fica longe, né? Diferencia bem pouco, mas ainda não fica longe. Há quem classifica os 4 como sendo sinóticos, mas propriamente dito são os 3, tá? João pode deixar fora porque ele tem algumas peculiaridades ali bem singulares. Outra coisa que eu quero também passar com os irmãos é sobre a cultura nos evangelhos. Existe uma cultura, aqui ainda na introdução, existe uma cultura que diz assim: as línguas, as 4 línguas que eram faladas na época da compilação dos evangelhos, tá? Existiam 4 idiomas que eram falados na época. Naturalmente, nós temos aí o grego na sua subdivisão, o clássico e o koiné. Nós temos o hebraico,
Dentro do hebraico tem o hebraico antigo, que eles consideravam ser o hebraico da época antes do cativeiro. Temos o aramaico e temos também o latim, tá? Então temos aí 4 idiomas com suas variações, né? Que se a gente for considerar as variações, pode-se dizer 6 idiomas, considerando as variações, né? O grego 2, o hebraico 2, o aramaico e o latim. Então, tem aí muito idioma, né? Assim, muito idioma que a gente fala considerando as variações, tá? O grego era a língua culta, a língua universal, que se falava na época de Jesus. O grego. Era grego que se falava. Que é o equivalente, né, hoje ao inglês. Né? Perceba que, apesar de a nossa nação ser muito grande, mas o português nosso, ele não é falado em nenhum outro canto do mundo. Existem alguns países isolados que falam um português parecido com o nosso, mas ainda não é o nosso. Gente, eles falam, existem alguns outros tipos de português em alguns países que eles falam, mas é uma mistura do nosso português com o português de Portugal. É uma junção, é como se fosse uma outra difusão, que foi difundido o português de Portugal do nosso português, vindo do latim, e aí fizeram esse outro português que é uma mistura de tudo, jogaram no liquidificador e formaram esse outro português, que é diferente do nosso. É muito parecido, mas não chega a ser o nosso. Por exemplo, alguns verbos, alguns adjetivos eles não usam, e alguns verbos eles dão muita ênfase, né? Coisa que a gente não faz. Pelo contrário, a gente atropela os nossos. A gente acaba que diminuindo a qualidade do nosso português, né? Principalmente em se tratando em algumas regiões do nosso Brasil. Tem regiões do nosso Brasil que engolem muitas letras e classificam muito mal algumas palavras do nosso português. Feito isso, também o hebraico. O hebraico era a língua nativa do judeu, tá? O hebraico era a língua nativa do judeu. Eles aprenderam o grego, mas entre familiares eles falavam o hebraico, né? E também o aramaico, porque muitos vieram do cativeiro babilônico, lá eles aprenderam o aramaico. Então, eles falavam muito bem o aramaico. O padrão é grego, padrão. A língua usada no dia a dia para negociações, comércio, as liturgias, tudo era no grego. Em casa, que era o hebraico. E em alguns momentos o aramaico também era muito usado. Isso no Novo Testamento, tá? Aqui ele vai falando, tá? Beleza, já falei. Então, a visão quadridimensional dos evangelhos, né? Essa visão aqui, quadridimensional, que ele separa o leão, separa a águia, separa o boi e separa o homem. Essa visão, ela é da visão no contexto das dispensações. É uma visão dispensacionalista. Então, assim, essa visão dispensacionalista, ela classifica os evangelhos com alguns aspectos. Por exemplo, cada um dos 4 evangelistas apresenta Jesus sob uma ótica diferente. Qual é a ótica? Só que sem deixar o foco principal, que é o quê? A salvação. E aí ele tem aqui nessa visão quadridimensional, ele coloca aqui o evangelho no centro, e aí coloca, Mateus apresenta Jesus como sendo o rei,
soberano, figurado aqui, representado por quem? Pelo leão, né? Como o rei da selva. E Marcos, ele apresenta Jesus como sendo o servo de Deus, mas é um servo humilde, né? Não é um servo rebelde, é um servo humilde, o servo disposto a obedecer. Então Marcos apresenta Jesus como sendo o servo. E Lucas, ele apresenta Jesus como sendo o homem perfeito, o homem em que não se achou pecado, o homem em que não se viu falha em nada, nem no cumprimento das profecias nele. Não é nem sobre ele, é nele. O que se profetizou a respeito dele aconteceu com ele cabalmente. Inclusive aquela máxima lá que diz que nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. E aí ele traz com riqueza de detalhes. Então ele mostra realmente ali o homem perfeito, sua natureza, né? Cristo como sendo o homem perfeito. E João, trazendo a tipificação por uma águia, e ele diz que Jesus é quem? É o verbo que se fez carne, ou seja, é o Logos, é a palavra viva. E essa palavra, ela se fez carne, e ela habitou no meio de nós. Então ele apresenta Cristo, apresenta Jesus como sendo o verbo que se fez carne, tá? A natureza divina de Cristo, né? Pronto, feito isso, vamos agora para a página de número 10, Evangelho. Antes de começar aqui, eu preciso lembrar algumas coisas com vocês, que é a origem, né? Onde começou a definição ou a classificação da organização do Novo Testamento como nós temos ele hoje. A gente começa aqui por Mateus, não é assim? A gente começa por Mateus, mas quando começou isso? Porque até então, na presença de Jesus ali, não existia, né? Eles ainda estavam vivendo. Como eles ainda estavam vivendo, então, logo, não existia o Novo Testamento. Percebam? Então, nesse aspecto, quando foi que começou a existir o Novo Testamento? Aqui, o Novo Testamento. Receba. Quando? E aí, a gente precisa voltar um pouquinho na história e saber que isso não se deu de imediato, ou logo após a crucificação, ou logo após a assunção de Cristo aos céus. Não. E nem tampouco no período da diáspora. No período da diáspora, houve o registro. Existia a propagação oral e existia a escrita digitando, né? A escrita. E a escrita, ela foi sendo elaborada na diáspora. A diáspora, para quem não lembra, é a perseguição que teve aos cristãos do primeiro século, aos apóstolos. Aquela perseguição chamou-se de diáspora. Perseguição. E aí, enquanto eles eram perseguidos, eles iam divulgando, propagando, espalhando. E nessas idas, eles iam também registrando. Então, esse registro só veio ser organizado sistematicamente anos depois. E aí vem o que? A origem. A origem no que diz respeito à organização, tá? Não é a origem de escrita, certo? Fechou? A origem na organização. Então nós tivemos aí vários concílios. E o primeiro deles, que tratou sobre, pelo menos assim, a divindade de Cristo, se Cristo era realmente o pão vivo que desceu do céu, algo do tipo, até falei aqui na aula passada, foi no Concílio de Nicéia, certo? Concílio de Nicéia. Então vem aqui o Concílio
de Nicéia em 325 depois de Cristo. Só que aí, o que aconteceu? Séculos se passaram e com aquele compêndio de livros, de materiais que foram elaborados lá no interbíblico, lembra do período intertestamentário? Que o povo se dedicou a escrever, mas tudo inspiração humana. Lembra? Que aí deu-se a criação, a construção da Biblioteca de Alexandria, que era uma das maiores e mais importantes da humanidade. Então, todo esse material, ele veio como que confusão na era de Cristo. Era uma confusão. E depois de Cristo, continuou. Então, existiam vários. E aí, diante disso, veio o que se chamou de Reforma Protestante. Vou abrir só um parênteses aqui rapidamente. Vou até puxar aqui outro. Botar aqui. Vem a Reforma. Em 1517, e depois veio a chamada Contra-Reforma. Em 1545 até 1563. E aí, nessa Contra-Reforma, foi que veio a organização sistemática do Novo Testamento. Ou seja, bem longe, né? Olha aí. Está mais para perto de nós do que dos apóstolos, né? Da sua escrita, propriamente dita. Que daqui para nós é pouco mais de 500... Não dá nem 500 anos, não. Dá menos de 500 anos. Nós estamos no 24, aqui é 45. Dá o quê? 55 para 600... 455, 60, 75, 79. 579 anos, né? 579. 479, né? 479. Tirar a prova dos 9. Bota aí. Bota 2024 menos 1545. 1545... entre aspas, porque aqui começou, mas terminou aqui, ó. Então, 63 é o mais fidedigno, né? Porque 1545 foi onde começou, mas ainda não tinha terminado. Terminou aqui. 461. Não, tá mais perto para cá do que para lá, né? 461. Pode-se dizer que é recente. Novo Testamento. E aí? Um dia desse, né? Um dia desse, Novo Testamento. E isso, meus amados, como eu falei que o nome do concílio está aqui do início, concílio de Nicéia, para discutir a divindade de Cristo. Esse aqui se deu no concílio de Trento. E aqui para nós, viu? Mais perto ainda, na Itália. Mais perto ainda, né? Além de ser o tempo, um dia desse, o local é bem aí.
Né? O nosso cearês aqui, né? Cearês. Além de ser um dia desse, ainda é bem aí. Ainda foi bem aí. Só que qual é a questão? que é até discussão de muitos. É que esse concílio ele foi organizado por um papa. O papa chamado Paulo III. E qual o objetivo? Qual o objetivo desse concílio? Concílio de Trento. Paz, meus irmãos. Paz. O objetivo era parar o crescimento do protestantismo. Barrar. Deu muito certo não, foi? Hã? Não deu certo não. O objetivo é tipo assim, vamos nos reunir porque algo está acontecendo e a gente precisa tomar uma decisão. O que era o algo? Aqui ó, reforma protestante. O protestantismo estava em ascensão, avançando, com muita força. E nessa contra-reforma eles ainda foram generosos. Os organizadores, o Papa Paulo III com os governantes da época, eles abriram espaço para 3 protestantes da época. Sabe quem? Martim Lutero, João Calvino e Zwinglio. Então assim, os 3 que mudaram os tempos de sua época, né? Mudaram os tempos de sua época. E eles estiveram participando desse concílio aqui, concílio de Trento. Entretanto, eles não tinham poder de voto. Eles podiam falar, tinham poder de voz, mas não tinham poder de voto. E aí ficou decidido. Talvez Deus tenha usado eles lá dentro para convencê-los a selecionar estes livros que nós temos. Muito provavelmente, se eu não. Eu ainda vou depois, eu deixo até para vocês também. Pesquisem, estudem, vão atrás. Eu estou dando só aqui a centelha, só acendendo o fogo para vocês irem, né? Eu também vou buscar, não sei quando, talvez quando eu me aposentar, mas para saber o conteúdo. Tipo assim, quem votou? Quem votou em quê? Entendeu? Eu sei que não é tarefa fácil, né? É uma coisa de 400 anos aí, né? Mas, muito provavelmente tem, sabe aonde? Na história da Igreja Católica. Muito provavelmente. Esse material esteja com eles. Entendeu? E aí foi um papa, né? Se for um papa, tá guardado. Entendeu? A gente pode pegar a ata. Bem guardado, né? A gente pode pegar a ata. E aqui foram 3 sessões. Foram 3 sessões. Nesse período de tempo aqui foram 3 sessões. Foi em 3 épocas. Em 3 épocas e 25 sessões. 3 épocas e 25 sessões. Então assim, aqui 1545 durou um período, né? Até 1551. 1551 durou. E o Papa, ele morreu em 1549. Ele morreu antes de terminar o primeiro período. Antes de terminar o primeiro período, ele morreu. E aí, quando termina aqui esse período, em 1551, que terminou o primeiro período, foram, salvo engano, 10 sessões durante esse período. Foram 10 sessões. Então foram muitas reuniões, né? Salvo engano, tá vindo aqui assim os desenhos na mente, foi 6 e 9. 10, 6 e 9. Aí daqui 1545 até 1551 foram 10 sessões, só discussão.
Foi demorado. Foi considerada a mais longa da história. Mais longa. E esse concílio aqui foi o 19º concílio da Igreja Católica. Enfim, isso aqui é só para a gente saber a origem, de onde surgiu essa organização do Novo Testamento para a gente, tá? Só para a gente saber, senão a gente foge muito aí, tem muito pano para manga isso aqui, a gente foge aí, não dá mais nem para voltar. Então vamos seguir aqui em Mateus, né? Então, só para a gente saber a origem, onde surgiu o Concílio de Trento, tá certo? Dá para saber isso aí? Onde surgiu o Concílio de Trento? Aí se quiser detalhes, é isso aí. Detalhes a gente conversa depois. Né? Que é muito detalhe. É muito detalhe, né? Não dá pra gente sair falando tudo, não. Eu tô me coçando para falar só isso aqui. Em 1551, que eu comecei a falar e parei, né? 1551, que foi onde terminou o primeiro período do concílio, foi onde o Robert Stephen, ele organizou a Bíblia completa, pela primeira vez, a Bíblia completa, em capítulos e versículos. Que foi a Bíblia de Genebra, lá em Genebra. Certo? Escreve sim. A gente viu lá, é só recapitulando aqui. Lembra? E aí, ele foi quem organizou a Bíblia em capítulos e versículos, a Bíblia toda em capítulos e versículos. Porque antes dele, vinha umas tentativas. Um organizou só em capítulos, outro só em versículos, um foi só o Antigo Testamento, entendeu? O outro tentou traduzir. Aí assim, vieram muitos. E esse aqui foi o que pegou ela completa, Antigo e Novo, entendeu? E aqui tem uma perguntinha que eu estou escutando. Acho que é alguém que vai assistir, né? Está assistindo aí, vai perguntar. Como que ele organizou o Antigo e Novo se ainda estava sendo definido? Como, né? É porque, lembra da reforma? Na reforma, eles haviam listado. Já havia digamos assim, um projeto. Entende? É tanto que acredita-se que com esse projeto que eles levaram para o concílio para discussão. Entendeu? Então é isso aí, mas claro, fica aberto para pesquisas, né? Aberto para pesquisa. Isso aqui é uma coisa de 400 anos, nunca foi fechado, não somos nós, né? Então vamos pelo menos se esmerar aí para a gente tentar chegar lá em alguma explicação plausível, tá certo? Mas até então é essa, tá? Feito isso, vamos avançar. Evangelho de Mateus. Eu já falei aqui a respeito de ser Evangelho de Mateus, né? Segundo escreveu, né? Tá certo? Tá entendido aqui? Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus, quem era? O publicano ou cobrador de impostos. Recolheu a pregação apostólica palestinense e escreveu para os judeus convertidos ao cristianismo. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, é o primeiro dos 4. O primeiro, em qual sentido? Na organização, tá? Mas na escrita, não foi. Tá certo? Não foi. Por isso que eu vim para essa explicação aqui, porque nós vamos entrar com Mateus, mas Mateus não foi o primeiro. Ele está como primeiro por conta do concílio, mas ele não foi escrito primeiro. Não, assim, dos evangelhos foi, mas o primeiro livro do Novo Testamento nem foi os evangelhos. Vai ficar lá na frente que nós vamos chegar lá. Viu? Não percam os próximos módulos. Não perca os próximos módulos. Chega lá, eu vou falar. Chega lá, eu digo. Não se preocupe, não.
Pois é. É por isso que eu vou dizer aqui de novo, para ficar registrado. Se Deus quiser, talvez quando eu me aposentar, não sei. Eu estou falando assim porque eu não sei realmente. Mas Deus eu quero escrever a Bíblia. Assim, escrever assim, né? Dar uma organizada. Não vou acrescentar nem tirar nada, não. É só organizar. Em ordem cronológica. Quero fazer isso aí. Se Deus quiser, é um propósito, uma meta minha, né? De vida. Propósito, organizar em ordem cronológica. Eu sei que vai mexer com muita gente, vai mexer porque a pessoa está muito acostumada do jeito que está, né? Mexe. Esquisito, né? É porque depende. Eu tenho uma cronológica também, e a cronológica que a gente vê aí na praça, ela não é em ordem cronológica da sua escrita, da organização dela. É em ordem cronológica do entendimento do fato. É diferente. Por exemplo, aqui eu tenho, é do Frank Edward. Ele organizou a Bíblia em ordem cronológica no sentido do acontecimento. Tipo assim, Jó, por exemplo, aí ele acha que aconteceu aquilo ali na época de Abraão. Beleza, aí botou lá do capítulo 12 de Gênesis para cá. Só que tem um trecho de Jó que ele colocou lá no início. E João, pelo fato de João, pronto, pegar João, o evangelista João, que está no Novo Testamento, nada a ver com Gênesis, aí só porque lá em João ele menciona, ele cita, no princípio era o verbo. Por causa disso, ele pega o verso 1 de João e joga lá para Gênesis 1. Qual o sentido? Entende? Ele não vai pela ordem do Cronos. Aí é complicado desse jeito, fica difícil. Aí talvez você fale assim, eu peguei uma, mas não gostei. Por que não gostou? Talvez seja por isso. Porque ele não organizou pelo Cronos. Ele organizou pela argumentação, pelo fato. Não faz sentido assim. Aí fica chato mesmo. Realmente eu concordo com você, fica esquisito. Não fica? E aí se Deus quiser, assim como tem a Bíblia King James, né? Que dizem que... Deixa pra lá, é só curiosidade, né? Tá bom. Aí, vamos seguir, que é... Né, gente? Então vamos lá. Aí o Evangelho de Mateus é o primeiro dos 4, né? Já expliquei. É também o mais estudado e comentado em vista da catequese global e eclesial que o caracteriza. Esta catequese mostra que o escândalo da morte da cruz fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Ele fala que o escândalo da morte da cruz, porque a morte de cruz era realmente vergonhosa para a época. Tipo assim, quem fosse morto e essa morte era de cruz, era um escárnio, era vergonha, humilhação, era humilhante. Vejam que despiram ele, deixaram ele sem roupa, né, só com o sudário, né? E aí colocaram na cruz, erguido em uma altura elevada, de modo que todos pudessem ver. E ver o quê? A sua vergonha. Por isso que cuspiam, por isso. Então assim, de fato, aí ele chama aqui, que o escândalo da morte de cruz. Um escândalo. Certo? Mas não se espantem, esse escândalo fazia parte do plano. Deus estava no controle, por nós, né? Glória a Deus, por nós. Aleluia. Mateus traça a vida histórica e cronológica de Jesus, enaltecendo o trabalho de pregação, o querigma, do reino dos céus. Dividiu em 5 partes. Então, Mateus está dividido em 5 partes. Quais são as suas partes? Primeira, a fundação do reino dos céus. Segunda, o reino dos céus em ação, ou seja, os milagres propriamente dito. Terceira divisão, o ministério do reino dos céus, a figura velada das parábolas. Quarta divisão, reino como comunidade visível e organizada. Pedro é a pedra angular da igreja. Quinta divisão, aspecto escatológico do reino dos céus. A implantação deste reino na terra.
Nesse aspecto, a gente pode perceber que aqui tem uma apresentação inaugural no que tange ao ministério de Jesus. Por quê? Porque aqui a gente vê o Cristo dentro da história, usando os fatos e acontecimentos da época para anunciar a chegada do reino dos céus. Então tem algo aí muito peculiar. Para quem Mateus escreveu? Para os judeus convertidos ao cristianismo. Ou seja, ele escreveu para crente, né? Para crente. A data, em meados da década de 80. Ou seja, só aqui a gente percebe, né? 80 já está bem lá na frente. Aí ele traz aqui um parecer, né? Dizendo que Lucas também se valeu de Marcos. E muitos dataram Lucas e Atos em 66 depois de Cristo. Ele bota também aqui alguns, dá aqui um spoiler, né, dos próximos. O tema de Mateus, o tema é Jesus, o Rei Messias e a sua manifestação ao mundo. Este é o tema. A sua forma literária, na qual Mateus escreveu, ele começa com uma biografia, a biografia teológica. Mateus estava tentando transmitir aos seus leitores sua maneira de entender o cristianismo. Aqui é importante a gente ressaltar que essa maneira de entender o cristianismo, a maneira de Mateus entender o cristianismo, não é algo assim peculiar dele, não é algo unicamente dele, certo? A motivação teológica, porém, não excluiu a confiabilidade histórica. A historiografia antiga valorizava sempre a exatidão e também a ideologia, mesmo não existindo na segmentação deles, como fazem os historiadores modernos. Ou seja, a gente pode perceber que Mateus, apesar dele ter escrito da maneira que ele entendia o cristianismo, entretanto, houveram muitas exatidões na sua escrita. Houve uma valorização gigantesca no seu conteúdo teológico, em detrimento à ideologia que ele implantou na escrita. Porque não existia segmentarismo ou a segmentação a respeito do seu eu, do humano, tá? Como fazem os historiadores modernos. Ou seja, ele está dizendo aqui que, apesar de alguém, na atualidade, ela transcorrer sobre um fato, a gente vê isso com muita clareza nos noticiários. Os noticiários, por exemplo, eles trazem um fato, mas eles jogam a sua opinião. Eles trazem o fato, filmam o fato, mas eles incrementam com o pensamento deles. Então sempre você vai ver assim. Já aqui Mateus, apesar dele ter escrito este livro para outros crentes, e ele escreveu conforme ele entendeu, entretanto, ele não segmentou o seu sentimento. Ele colocou o fato. Entende? Ele se desvencilhou das suas emoções. Ele colocou na sua ótica o fato. Somente narrando o fato. Tá? Só que isso nos leva para outra situação que é polêmica, inclusive, né? Nós vamos discutir mais daqui a pouco. A situaçãozinha aí que ela é peculiar na de Mateus. Mateus narra de um jeito e João narra de outro jeito. E aí nós vamos ver quem está falando a verdade.
Propósito do livro: Mateus, muito provavelmente, escreveu seu evangelho por vários motivos. Aí vamos lá para os motivos. Aqui foi listado 8 motivos. Primeiro motivo: promover para os leitores um relato da vida de Jesus. Ou seja, ele não estava inserindo pensamentos dele. Ele estava relatando a vida de Jesus. Não eram pensamentos unicamente ou segmentado dele. Segundo motivo: assegurar que Jesus é de fato o Filho de Deus, ou seja, o Messias que havia de vir. Ele estava assegurando, estava ratificando que Jesus era o Filho de Deus. Terceiro motivo: convencer os judeus não cristãos da veracidade do cristianismo. Ou seja, ele precisava... Sim, tranquilo. Ele estava doutrinando, exatamente. Novo convertido. Né? Muito bem observado. Ele estava doutrinando, né? Isso aqui é doutrina. Isso aqui é doutrina. Muito bem observado. Quarto motivo: explicar aos cristãos como sua religião é o cumprimento das promessas de Deus. Ou seja, meus irmãos, a gente pode até analisar assim: qual era a religião predominante na época, assim, que era a mais antiga? Judaísmo. E Jesus veio da onde? Do judeu. Inserido em qual religião? Judaísmo. Então, assim, para todo efeito, poderiam-se entender que ele era quem? Um escândalo. Alguém que rompeu a tradição. Alguém que escandalizou a religião. Poderiam entender dessa maneira. O que foi que fizeram com ele quando deram oportunidade na sinagoga, que ele leu o livro de Isaías 61. Quando ele termina de ler, o que ele fala? E hoje se cumpriram essas palavras. Quando ele diz isso, o que ele diz o texto? Expulsaram ele de lá, meu amigo. Rasgaram as vestes, entendeu? Então, assim, para eles aconteceu um escândalo. Isso é inadmissível, né? Queriam matar, né? E assim, se a gente for olhar, quem perseguiu propriamente dito, os perseguidores de Cristo foram quem? O judeu. O judeu. E quem precisamente? Os da religião. Os líderes da sinagoga. Os de dentro da igreja. A própria igreja. Os escolhidos. É sério, o negócio é sério. Mas, assim, sem polêmicas, apenas discutindo o ato, né? Discutindo apenas o ato. Se a gente for olhar, Jesus, depois ele vai dizer assim: olha, eu não vim abirrogar a lei. Ou seja, eu não vim trazer uma lei nova. Eu não vim contrariar. Eu não vim retirar. Não. O que eu vim foi cumprir. Eles não entenderam isso. Por quê? Porque eles estavam bitolados na religiosidade, no método, no dogma. Eles estavam ali engessados. Eles não tinham entendido a causa do Evangelho. Eles apenas entendiam a letra. E olhem, ainda era por cima. Por cima, a letra. Mas a causa, não. O que estava causando a outra, exato. Exatamente. Então vamos aqui, né, para a gente... Aí o quinto motivo: dar aos crentes novas instruções básicas para a vida cristã, ou seja, o discipulado, né? Passar o discipulado ali, Mateus. Não é não? Passar o discipulado. Sexto motivo: incentivar a igreja perseguida pelas autoridades civis e religiosas hostis. Olha quem era que perseguia: as autoridades políticas e religiosas.
né? Aqui para nós, um parênteses bem rápido mesmo, 30 segundos. E para nós, quando a igreja no modo geral, pode prestar atenção, hoje a gente tem as redes sociais, dá para a gente acompanhar melhor. Quando a igreja não está sendo perseguida politicamente, ela passa a ser perseguida religiosamente, pelos próprios cristãos. Pode prestar atenção, nas redes sociais mesmo, pode tacar aí no YouTube, no Instagram, de fogo, você vai perceber. Quando não é pela política, é pela igreja. Como assim? Me dê um exemplo. Quando não é as autoridades políticas querendo incriminar a igreja, penalizar a igreja, fechar a igreja, perseguir a igreja, quando não é ela, os próprios crentes ficam se degladiando. Como? Um detonando o outro, um levantando o pecado do outro, um puxando o escândalo do outro, um não sei o que contra o outro, é sempre assim, um contra o outro. Quando, na verdade, a causa do Evangelho, o propósito pelo qual Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para estar conosco, para continuar a obra, é o quê? Pregar a palavra. Pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra. Seja perseguição política, mas a igreja deve pregar a palavra. Seja perseguição religiosa, mas a igreja deve pregar a palavra. Não perca o foco, não desvie a atenção, prega a palavra. Prega a palavra, só isso. Ah, porque teve escândalo disso, prega a palavra. Ah, porque teve não sei quem, prega a palavra. Ah, porque as autoridades votaram no projeto de lei, que essa lei agora vai fazer isso, prega a palavra, prega a palavra. Mateus diz para eles, este é o Filho de Deus, o Messias, é ele. Aí ele estava orientando quem? Os novos cristãos, a permanecer. Havia perseguição, tá? Tem a diáspora, tem político, tem religioso, tem, mas pregue, porque ele é o Cristo, ele é o Messias, pregue. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, nós não podemos perder o foco. E Mateus estava fazendo isso. Aí vem a sétima, aprofundar a fé cristã, fornecendo mais detalhes das palavras e obras de Jesus. Olha aí, de novo, Jesus. O centro ali é quem? O tema central de Mateus é o quê? Jesus, o Rei, o Messias, a manifestação dele para o mundo. Olha aí, né? Então, nesse aspecto, a gente precisa compreender. E o último motivo aqui da nossa lista é demonstrar que o reino de Deus se manifestou em quem? Em Jesus. Ou seja, Jesus é a plenitude dos tempos, é o centro, é a causa, é o motivo, é a razão, é a circunstância. Nele se concentra todas as coisas e por causa delas, e a existência delas, e o motivo pelo qual estamos aqui para falar de quem? Dele. Jesus. É por ele, para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tem mais só? Abastece lá, por favor, que já está no finalzinho. Por gentileza. Pode encher. Natural. Obrigado. Amém? Aí vem as particularidades especiais de Mateus. Nas suas particularidades, Mateus, ele é o mais judaico dos 4 evangelhos. Judaico por quê? Porque ele estava falando para quem? Judeus. Os judeus cristãos, os novos convertidos, né? Ele também contém com precisão os ensinos de Cristo de forma sistematizada. É muito considerado a ordem que está em Mateus, muito considerado. Okay? Acredita-se que foi, na linha do tempo, inclusive, para mim, é um prato cheio, né? Para eu que tenho um projeto de escrever a Bíblia, é um prato cheio pegar a ordem que está em Mateus e considerar como válido. Prato cheio aqui. Mateus como um parâmetro. Né? Isso. Não se perde. Né? Meu parâmetro é a minha fonte, Mateus. Contém os 5 sermões principais sobre quem? O reino de Deus.
Também menciona o reino dos céus. E aqui ele bota em parêntese como sendo sinônimo de reino de Deus, né? 2 vezes mais que os outros evangelhos. Aqui nesse aspecto, no que diz respeito aqui cadê? As particularidades, eu tenho aqui 2 observações a respeito do reino dos céus e o reino de Deus. O reino dos céus, ele apresenta aqui como sendo sinônimo, isso é muito comum, mas muito comum mesmo. A gente vê assim em livros, a gente vê em comentários, a gente vê até na revista da EBD, a gente vê em muitos lugares, considerando como sendo sinônimos. Eu tive a oportunidade de, na minha formação de bacharelado de teologia, escrever a minha monografia no tema bem intrigante. O tema era igreja, ao subtema, visão de reino versus intenção de renda. Muito obrigado. Glória a Deus. Que bênção, viu? E aí, eu fui muito criticado e tal. Rapaz, foi uma polêmica. Meus orientadores, rapaz, muda esse título, muda, tu vai ser rechaçado aí no campo, no ministério. Assim, muita gente falou. Mas eu mantive, porque quem me deu foi Deus. Eu falei assim, não, foi Deus que me deu, eu vou deixar. E o que eu vou falar é só o que está na Bíblia, não vou fugir dela. E aí tracei na monografia, na peça, no TCC, né? E lá eu tenho um capítulo que fala sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Aí tem, são a mesma coisa? Aí eu vou discorrer lá, eu discorro e vou trabalhando um e outro, e mostrando a sua diferença. E de fato eles são diferentes. São 2 coisas diferentes. O reino dos céus é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa. Mas isso eu trago lá eu apresento. Noutra oportunidade, para a gente não tomar muito tempo aqui, eu posso transcorrer. Mas só que um spoiler, eu digo e antecipo, né? São diferentes. Tá bom? São diferentes. Que bota como se fosse igual, que eu boto em parênteses. E não só ele, eu não culpo ele não. São muitos. Muitos mesmo. Muitos. Mas a gente vê a diferença dentro da Bíblia. Tá lá. Vê a diferença. Então vamos aqui. A peculiaridade, a 5ª peculiaridade, ele destaca, primeiro, letra A, padrões de retidão do reino de Deus. Letra B, mostra o poder de Deus sobre o pecado, sobre a doença, sobre demônios e sobre a morte. Também mostra o triunfo do reino, já na letra C, com a vitória final de Cristo em sua segunda vinda. E por fim, na letra D, ele mostra que no Evangelho de Mateus é o único que menciona a igreja como futura entidade permanente. E aqui eu trago aqui, não estava na terça, né, quando a gente estava falando sobre a declaração de fé, né, dos Espíritos, e aí eu trouxe bem rapidamente um spoiler também sobre a era que nós estamos, né, como ele fala aqui, ó, a igreja como futura entidade permanente, né, Mateus mencionando, apontando a igreja como a permanente, a futura, permanente. Por quê? Porque existem as eras. Existiu a era em que Deus estava agindo direto, né? Direto, Deus. Apresentando o plano de Deus. Depois veio a era de quem? Do Filho, né? O Filho agindo. Deus apresentou ele lá no batismo. Eis o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Apresentou. E ele, Jesus, disse: a mim foi dado todo o poder no céu, na terra.
e debaixo da terra. Foi dado poder a ele, ministério dele. Depois Jesus foi e disse assim: eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode ver, mas vocês conhecem, e vocês recebem ele e têm eles. E aí a gente percebe a transição do ministério de Deus passando por Filho, a transição do ministério do Filho passando por Espírito. E lá até eu mencionei Mateus 28, 20, né? Que fala que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente percebe que o Espírito recebeu o seu período de ministério, mas o Filho está junto, né? E aí o Espírito vem quando? Atos 1:8. Aí começa ali o período do Espírito. E aí depois, mais na frente, a gente vê o Espírito capacitando os apóstolos e os discípulos e os outros que vão chegando, porque a Bíblia diz em Atos que Deus ia confirmando a presença de Jesus no meio deles com aqueles que iam aceitando o Evangelho, iam se convertendo. Então aqueles que vão se convertendo é a confirmação de Deus que está presente. E isso é o quê? É ele instituindo a era de quem agora? Da igreja. Então existem 4 eras, né? A era de Deus, depois a era do Filho, Jesus, depois a era do Espírito e agora a era da igreja. E nós estamos em qual? Na era da igreja. A igreja permanente. Porém, a igreja agindo por meio do Espírito. Entende? Então, nesse aspecto, está aqui, ó, Mateus dizendo. Mateus, ele aponta, é o único evangelho que menciona a igreja como futura entidade permanente. Ministério dela acontecendo, ó, permanente. Não foi transitório, tipo Deus, foi transitório. O ministério, tá? Que eu estou falando. Transitório. Por exemplo, a gente vê o exemplo aí de Uzá, tocou na água, morreu. Né? Entendeu? Acã escondeu alguns pertences dos despojos da guerra, que era anátema, escondeu. Sentença foi o quê? Morreu. Só ele, a tribo inteira. Entendeu? Deus, ó, justiça, ação dele. Depois vem um filho, o filho, João 3,17. Porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí ele não vem com aquele olhar de justiça como o Pai fez. Ele vem com misericórdia. Aí depois vem o Espírito. O Espírito para quê? Para convencer, João 16:8. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Então o Espírito vem aqui para convencer. E é ele que nos faz lembrar. E é ele que firma em nosso coração a palavra. Espírito. Aí vem, ele nos endossa, nos incumbe com uma ordem. Com a ordem. Agora vá e pregue. E nesse ir e pregue, a gente vai formar um ministério. Qual é? Igreja. E nós somos componentes dela. Nós somos ela. Então, nesse de igreja, aí Cristo, ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? A igreja. A igreja, entendeu? Então, período da igreja. Eu como igreja, hoje nós somos igreja. E como igreja, nós temos uma missão. Só que nós não estamos sozinhos nessa missão. Nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo, revestido por Jesus e na presença de Deus. Então nós estamos muito bem aparelhados. Muito bem aparelhados. Jesus, ele poderia dizer que estava fazendo o ministério sozinho. O Pai poderia dizer que estava fazendo sozinho.
Poderia dizer que eu estou dizendo, né? Estou dizendo que ele fez, eu estou dizendo que ele poderia dizer, é eu que estou fazendo. Jesus, eu que estou fazendo. O Espírito Santo, eu que estou fazendo. Mas a igreja diz, nós. Porque o Pai está conosco. Jesus me mandou fazer. Ainda mandou o Espírito Santo para me dar força. Então nós, todo dia, viu? Até a consumação dos séculos. Hã? Não é só hoje não, é todo dia. Então nesse aspecto, tá aqui, ó, Mateus é o único, tá? É o único. Só ele que viu isso aqui. Só ele. Destaca também geograficamente o ministério de Jesus. Ele destaca como ministério na Galileia, o ministério na Pérea e o ministério na Judéia. Aí vem aqui os comentários, né? Os comentários são muitos, tá? Os comentários aqui, salvo engano, são 29. Deixa eu ver aqui, são 29. Eu tenho uma nota lá no final. Não, 28.9. São muitos, 28.9. Eu vou tentar aqui, fazer aqui o máximo que eu puder, que aí, caso eu não consiga, fica lá para a próxima aula, né? No máximo que eu puder aqui dos comentários. Então vamos lá, os comentários. Primeiro, ponto 1. Ele fala sobre o nascimento e infância de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 1, do verso 1 e 2, e depois o verso 23. Para falar do nascimento de Jesus Cristo, ele começa com a genealogia de Jesus. Isso aqui é muito lindo, porque Mateus ele começa com a genealogia. E essa genealogia, como a gente viu na aula passada, né? Quem viu a aula passada, vem? Não, né? E aí, a gente viu na aula passada que a genealogia de Mateus é uma e de Lucas é outra, né? A gente viu lá Lucas capítulo 3, acho que é do 15 em diante, né? Capítulo 3 de Lucas vai trazer também a genealogia. Só que um traz a genealogia em uma ótica, em um aspecto, e o outro traz a genealogia de outro aspecto. Na de Mateus, ele está mostrando, é muito lindo isso aqui, viu? Versículo 23, então é Lucas capítulo 3, do 23 em diante. Perfeito, muito obrigado. E aqui em Mateus, ele vai mostrar que a genealogia de Jesus de um jeito. Olha só, livro da geração, ele começa assim. Isto é, sua árvore genealógica. Aí vem Davi, primeiro. Em descrevendo as origens do nosso Senhor até Davi, vê-se que o propósito era o de mostrar que as promessas feitas a Davi, como progenitor do Messias, são cumpridas em quem? Em Jesus. Então, as promessas que Deus falou para Davi, inclusive quais? Deus falou que não afastaria dele o reinado, pois ele teria reinado eterno, perpétuo. Só que Davi morreu. E aí? Como fica isso, né? Mostra que, de fato, a profecia era nele, mas não dele. Era nele no sentido da sua descendência. O início ali, né? Mas não era dele. Entendeu? Agora parei. Aí, nesse aspecto, a gente percebe que Mateus, ele foi assim, visionário, viu? Ele estava tão convertido de um jeito, convertido, não é convencido, é convertido de tal modo que ele convenceu os outros, pelo poder da palavra, de que Jesus não era qualquer um. Jesus era nada mais, nada menos que o Filho de Deus, da descendência de Davi, na ordem de reinado. Era rei, e rei
não só rei, mas rei eterno. Um rei eterno, para sempre, que não acaba, não muda. Um reino eterno. A partir de Davi, qual foi o rei segundo o coração de Deus? Davi. Quem recebeu a promessa? Davi. Começou em quem? Em Davi. Mas, todavia, o cumprimento se deu em quem? Em Jesus. E Mateus, ele estava vendo isso. Vai ser o pastor aí. Ô Glória, olha aí, rapaz. Pronto. Pronto. Deus abençoe que não tenha. Não, eu pausei aqui só o áudio. Foi. Acho que volta, né? O vídeo está rodando. Glória a Deus. Então, assim, nesse aspecto, a respeito de Jesus vindo da linhagem de Davi, é que o cego Bartimeu, tá aqui, obrigado. É que o cego Bartimeu, ele clama e diz assim: Jesus! O que ele diz? Filho de Davi. Por que ele disse filho de Davi? Se todos ali conheciam José, conheciam Maria, e José não era rei, José era carpinteiro. Por que ele linkou logo assim, direto? Ele pulou. Eu já até contei, mas eu não lembro mais de cabeça. Quantas gerações na genealogia? Quantas gerações ele pulou e linkou Jesus com Davi? Que o Espírito de Deus já havia convencido ele da natureza de Cristo, da linhagem de Cristo, do seu reinado perpétuo, na pessoa de Cristo, a linhagem real de Davi, mas não no sentido de reino terreno, mas um reino espiritual. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 10, verso 7 em diante, acho que é o 7, vai dizer, que o reino dos céus é chegado no meio de vós. Existia um reino que havia sido rompido, quebrado, dividido, o reino terreno de Davi, mas o reino dos céus que chegou, ele disse, é chegado no meio de vós. Este é perpétuo, este é o eterno, é o reino por excelência, é o maioral. E ele diante de Pilatos, Pilatos disse: ah, é rei agora? Aí ele diz: tu diz. Acho lindo isso, tu diz. Então, nesse aspecto, muita gente fica intrigada, não entendendo como é que ele é rei. Beleza, mas filho de Davi? Qual o sentido? Filho, no que diz respeito à genealogia. Ele é de linhagem real. Entende? Vem lá de cima. E se a gente for
olhar, ele vem de 100. Foi profundo, foi. Quando ele fala, meu amigo, Jesus para. Jesus parou. Não entende nada. Ali tem um fundo histórico ali muito forte. Jesus parou e disse o quê? Tragam, ou deixe-o vir. Enquanto uns falavam, cala-te, ei, não incomode o mestre, cala-te. Não sabia a profundidade que tinha naquele mistério, né? Ele estava linkando, ele estava reconhecendo Jesus no meio de tantos como sendo quem? O filho de Davi. Porque ainda existia uma valorização gigantesca no meio do povo judeu a respeito do reinado de Davi. O bom rei, o nosso rei, o grande rei Davi. Foi ele. Foi nem Salomão. Salomão construiu o templo e tudo. Mas a fama, o poderio, a consideração ficou em Davi. Não é à toa que é o homem segundo o coração de Deus, né? E aí vem quem? Jesus. E aí Jesus, quando ele veio cumprir. Cumprir. Tipo assim, tirar da letra e viver.